Neste vídeo eu vou falar de um sistema de combate a incêndio capaz de, ao mesmo tempo, detectar, acionar o alarme e iniciar o combate ao foco do incêndio de uma forma autônoma e localizada. Independentemente da fumaça, calor e visibilidade, continuará funcionando. Vou falar dos elementos que compõem esse sistema de combate a incêndio, classificação de cores, temperaturas, suas vantagens, componentes, funcionamento básico, dados sobre incêndios e da importância deste sistema para evitar danos materiais e principalmente perdas irreparáveis para todos. Quer saber que sistema de combate a incêndio é esse? Então continue assistindo esse vídeo e vem comigo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Alexandre Bernardino, sejam todos bem-vindos ao canal De Olho no Risco. Se você também é da área de prevenção de riscos e perdas no varejo e quer trocar experiências e compartilhar boas práticas de prevenção de riscos e perdas, lembre-se de acompanhar o nosso canal e de se inscrever. Assim você receberá em primeira mão um conteúdo novo assim que for postado. Se curtir o vídeo, deixe seu like. Se conhecer alguém que vá se beneficiar com este conteúdo, compartilhe com as pessoas do seu conhecimento. O vídeo de hoje é sobre o sistema de sprinklers, ou sistema de chuveiros automáticos. Esse sistema é muito complexo e o que eu vou falar neste vídeo são informações básicas e simplificadas sobre o assunto para quem trabalha na área de prevenção de riscos e perdas, segurança do trabalho ou fiscalização em hipermercados, supermercados, atacados e varejo em geral. O sistema de chuveiros automáticos é o mais eficiente e o que obtém melhores resultados no controle do foco de um incêndio em uma edificação. Quando em funcionamento, o sistema de chuveiros automáticos consegue controlar ou apagar o foco de princípio de incêndio e ao mesmo tempo é possível disparar um alarme para que os ocupantes de uma edificação abandonem rapidamente a loja de forma tranquila e segura. Lembrando que os sistemas de sprinkler ou chuveiros automáticos são acionados onde houver aumento de temperatura. Para ter realmente eficiência no combate ao incêndio, devem estar 100% instalados em toda a edificação e seguindo o projeto específico de cada unidade. Caso contrário, as áreas desprotegidas podem rapidamente tornar o foco do fogo em um incêndio incontrolável. Os sistemas de chuveiros automáticos estão padronizados na NBR 10897. NBR é a sigla abreviada para a norma brasileira, elaborada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que tem a sigla ABNT, e a NFPA 13 é a norma americana para instalação de sprinklers. Vou mostrar na tela os componentes básicos dos chuveiros automáticos. Vamos lá. Aqui temos o corpo do sprinkler. O corpo ele faz a união com a tubulação hidráulica através de uma rosca de conexão e funciona como base para a montagem dos outros componentes. O bulbo, elemento termosensível, ele é formado por um líquido expansível no interior de uma ampola de vidro que é responsável pelo acionamento do sistema ao atingir uma determinada temperatura, que é específica pela cor do líquido dentro da ampola. O líquido se expande e rompe o vidro, liberando um fluxo de água e acionando os sistemas dos chuveiros automáticos. Falando sobre o obturador. O obturador, além de servir de base de sustentação do bulbo de vidro, ele serve também como bloqueador do orifício do sprinkler. Uma vez que a ampola ela se rompe e o sistema ele é acionado, o obturador ele libera a passagem de água através deste orifício. Temos aqui o elemento de vedação, que tem apenas a função de evitar que ocorram vazamentos no sistema entre o corpo e o obturador. O orifício é uma abertura no corpo do chuveiro pela qual a água ela é descarregada. Ainda temos o defletor. Esse elemento ele é responsável por dispersar a água que passa pelo orifício após o acionamento em uma distribuição uniforme radial para controlar e extinguir o foco do incêndio. Já em relação às cores e temperatura para acionar o sprinkler, o bulbo de vidro dos sprinklers se rompem quando atingem uma determinada temperatura. O tempo que o bulbo leva para se romper
e ativar o sistema de proteção contra incêndio depende do tipo do sprinkler. O bulbo ele possui faixas específicas de temperatura de ativação que estão definidas em norma e possui uma padronização universal. As temperaturas nominais mais utilizadas no Brasil são as de 68, 79, 93 e 141 graus. Simplificando sobre as cores, temperaturas e rompimento do vidro até o acionamento do chuveiro automático, o bulbo, quando ele atinge a temperatura por sua cor, o sistema ele é ativado. O tempo que demora antes de um bulbo quebrar vai depender da potência do incêndio. Normalmente, um bulbo ele é ativado entre 15 e 30 segundos. Um incêndio ele ganha potência entre 1 minuto e 4 minutos. A ativação do sprinkler ele garante o alargamento desse tempo para mais 30 minutos. É um tempo suficiente para que os bombeiros cheguem ao local para concluir a supressão total do incêndio. O sistema de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos ele é composto basicamente por abastecimento de água, sistema de bombas, sistema de controle e alarme e rede hidráulica de distribuição. O ponto importante é que o sistema de chuveiros automáticos eles devem ser projetados de acordo com o seu risco. No caso, o risco em que a edificação ela é discriminada. Dependendo dessa classificação, é exigida a necessidade de instalação de sistema de chuveiros automáticos adequado. Já em relação à classificação dos riscos, essa classificação ela servirá de base para que os projetistas definam alguns parâmetros, como, por exemplo, tipo de sprinklers, distância entre os bicos e diâmetro das tubulações e outros pontos que serão avaliados no projeto. Para a classificação de riscos e formas de proteção em áreas de armazenamento, em geral, por meio de sistemas de chuveiros automáticos, devem ser consultados os requisitos da norma da ABNT, a NBR 16981. Falando de tipo de sistema de chuveiros automáticos, temos a canalização seca, preação, dilúvio e a canalização molhada, que é a que eu vou falar basicamente como funciona. A canalização molhada, ela funciona por abastecimento de água. Há uma necessidade que o abastecimento de água seja feita por fontes confiáveis e devem estar permanentemente disponíveis. Por sistema de bombas, quando não é possível gerar pressão e vazão da água, apenas através da gravidade. Sistema de controle e alarme. O sistema de controle e alarme ele é acionado por válvulas especiais sensíveis ao fluxo de água. Rede hidráulica de distribuição, que é toda a canalização que vem após o sistema de controle e alarme. E os sprinklers, que são os pontos mais frágeis do sistema de combate a incêndio por chuveiros automáticos. Quando intactos, a ampola e o disco obturador suportam a pressão da água. Dentro da ampola é encontrado o líquido termosensível, que em ocasião de aumento da temperatura, ele se dilata e provoca o seu rompimento, ocorrendo a liberação do disco obturador. E a água extravasa ali na canalização e é direcionada para o defletor, que tem a função de espalhar toda a água na área do foco ali do incêndio. Quanto à orientação das instalações dos chuveiros, temos as seguintes. Vamos lá. Chuveiro em pé é um chuveiro projetado para ser instalado em uma posição na qual o jato de água seja direcionado para cima contra o defletor. Chuveiro embutido é um chuveiro decorativo cujo corpo, parte dele, exceto a rosca, é montado dentro de um revestimento embutido. Chuveiro lateral, projetado para ser instalado em paredes e descarregar a água em direção oposta à parede em que esteja instalado. E chuveiro pendente, que é projetado para ser instalado de maneira que a água ela seja direcionada contra o defletor para baixo. Lembrando que, primeiramente, é necessário cumprir a legislação do seu estado ou cidade. Certifique-se o que a legislação local ela exige sobre o sistema de chuveiros automáticos. Falando das vantagens dos sprinklers. O sistema ele funciona automaticamente, é um aliado ao serviço dos bombeiros, é um sistema eficaz de combate a incêndio que antecipa a ação humana de forma imediata. O acionamento do sistema de alarme ele é simultâneo ao sistema de água, possui rápida aspersão de água sobre o foco do fogo, evitando que o fogo se propague para
as demais, né, áreas da edificação. Possui uma segurança que oferece a arquitetura e a economia agir apenas na área do incêndio, minimizando o desperdício de água. E um sprinkler é capaz de controlar ou até mesmo apagar um incêndio mais rapidamente e gastando de 1.000 a 10.000 vezes menos águas em comparação ao que seria necessário em uma intervenção feita pelo Corpo de Bombeiros. Apesar de existirem normas da ABNT com medidas preventivas de combate a incêndio para os estabelecimentos comerciais, o número de casos de incêndio continua crescendo, segundo as estatísticas do Instituto Sprinkler Brasil, que tem a sigla ISB. Foram registradas 1.244 ocorrências de incêndios estruturais de janeiro a dezembro de 2020 e noticiadas pela imprensa. Dentre as diferentes categorias de estruturas, a que teve maior número de notícias na imprensa foram os estabelecimentos comerciais, como lojas, shoppings, hipermercados, supermercados, com 255 registros, seguidos por depósitos, com 220 registros. Já no ano de 2021, foi feito um novo monitoramento diário das notícias de incêndio no Brasil, e o Instituto Sprinkler Brasil capturou 2.301 ocorrências de incêndios estruturais de janeiro a dezembro de 2021. Esses dados representou uma alta de 85,2% em relação ao ano de 2020. Sobre as estatísticas da eficiência dos chuveiros automáticos, as estatísticas demonstram que 95% dos incêndios são controlados com abertura de até 5 sprinklers e que 98% dos incêndios são controlados com abertura de até 10 sprinklers. Vou deixar o link na descrição do vídeo sobre a fonte das informações e também o link do Instituto Sprinkler Brasil para quem quer estar por dentro de mais notícias, pesquisas, das estatísticas e informações sobre os sprinklers. Aqui vão algumas dicas básicas que podem contribuir para evitar falhas no sistema de combate a incêndio. Proibir o acesso de pessoas não autorizadas às válvulas e à casa de bombas de incêndio. Criar uma rotina de inspeção com frequência estabelecida. Realizar semanalmente testes nas bombas de incêndio. Essas dicas irão, sem dúvidas, contribuir para evitar falhas no sistema de combate a incêndio aos varejistas em geral. Neste vídeo falamos um pouco sobre o sistema de combate a incêndio por sistema de sprinklers ou sistema de chuveiros automáticos. Como o assunto é muito complexo, você pode consultar mais detalhes e padronização do sistema de combate a incêndio por chuveiros automáticos na NBR 10897. Estes foram os assuntos do vídeo de hoje. A todos vocês que ficaram até o final deste vídeo, meu muito obrigado. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações e até o próximo tema relacionado à prevenção de riscos e perdas no varejo.